Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre os gráficos que são utilizados na monitorização da ventilação mecânica. Esses gráficos, quando adequadamente interpretados, eles representam ou servem para representar o funcionamento daquele ventilador mecânico e da adequação dele no seu funcionamento, se ele responde bem e executa bem os comandos que foram ativados com as informações que solicitamos a ele, e também serve para monitorizar a resposta do paciente, como o paciente está evoluindo, se a ventilação está sendo adequada, e assim a monitorização da interação entre essas duas interfaces que são representadas pelo paciente e pelo ventilador mecânico. Esse primeiro diapositivo ele relaciona o volume pulmonar total e as pressões que são representadas, que são utilizadas na insuflação do conjunto formado pelo pulmão e pela parede torácica. Pode ser visto, então, que essa pressão necessária para insuflar esse conjunto tórax-pulmonar vai ser tão maior quanto maior for a elastância do indivíduo, ou seja, o inverso da complacência. Quando a complacência for muito reduzida, a pressão é muito pequena, é muito menor para conseguir resultar naquele mesmo volume corrente. Isso aí é observado de acordo com o tamanho dos alvéolos, a quantidade de expansão que esse alvéolo apresenta em determinado momento. Para melhor entender isso, a gente faz uma relação com uma bexiga de aniversário. A bexiga de aniversário, quando está ainda vazia, oferece uma resistência maior à sua insuflação, porque dizemos que ela tem uma elastância maior. A complacência é pequena, as fibras elásticas ainda estão no seu estado de repouso. E aí, a insuflação precisa de uma pressão maior, até que, depois de um determinado volume no interior da bexiga, essa elastância se reduz e a complacência, consequentemente, aumenta, conseguimos insuflar com mais facilidade. Insuflando mais e mais, vai atingir um ponto em que há o estiramento máximo das fibras elásticas e aí a resistência volta a aumentar. No pulmão e no tórax acontece de maneira semelhante. Observamos aqui nesse gráfico que a linha verde começa lá próxima do volume residual. Ali, os alvéolos ainda estão muito fechados e o tórax e o pulmão estão muito ainda reduzidos em seu tamanho. E a influência é exercida pelas fibras elásticas das proteínas contráteis, tanto nos pulmões quanto no tórax, vão fazer com que haja muita dificuldade naquele início de insuflação. Também a interferência da tensão superficial, mesmo em indivíduos que têm uma quantidade de surfactante em qualidade, quando o alvéolo está muito fechadinho, ainda alguma tensão superficial vai dificultar, juntamente com os outros fatores, essa insuflação inicial. Depois de insuflado um determinado volume no interior dos alvéolos, isso começa a se aliviar, a complacência aumenta, até que, depois de uma insuflação maior, começa a ter estiramento máximo das fibras e a resistência aumenta de novo com a redução da complacência. Então, é percebido aqui que entre o volume, a linha da capacidade residual funcional e a linha do volume residual, que é representado pelo volume de reserva expiratória, naquele momento, ainda a insuflação é muito difícil. Depois, à medida que a insuflação vai se evoluindo, a complacência se reduz e, com pequenas alterações de pressão, conseguimos uma maior variação de volume. Esse gráfico serve para a gente tomar decisões relacionadas tanto à limitação ou implementação de PIP, a pressão expiratória final positiva, e também em relação ao volume corrente. Desse gráfico, pode ser visto que pacientes que apresentam uma capacidade residual funcional muito baixa,
apresentam uma complacência muito baixa também, uma dificuldade maior. Precisa grande pressão para produzir um pequeno aumento no volume intrapulmonar. Depois, se essa capacidade residual funcional atinge valores normais, aí começa a ter uma facilidade maior. Você venceu aquela tensão superficial inicial, as fibras elásticas elas já não oferecem tanta resistência, mas se você hiperinsufla aquele pulmão, aí você começa a ter a hiperexpansão, dificultando de novo essa expansão. Tudo isso relacionado à complacência, que é exatamente a divisão do volume pela pressão que foi necessária para gerar aquela insuflação daquele volume. Nesse gráfico, podemos ver aqui uma linha amarela que é representativa da inspiração, o aumento progressivo da pressão transpulmonar, gerando um aumento progressivo do volume intratorácico, e depois a linha verde, que é a expiração. Então, a pressão transpulmonar vai sendo reduzida progressivamente com a saída daquele volume intratorácico. Existe uma relação entre a distância dessas duas linhas, da inspiração e da expiração. Dizemos que a distância entre essas duas linhas pode ser chamada de histerese. E como a inspiração está mais relacionada com a dificuldade associada tanto de passagem do ar insuflado contra as vias aéreas, a resistência oferecida pelas vias aéreas e pela resistência oferecida pela complacência, pela elastância, então dizemos que se o indivíduo tem uma complacência muito reduzida ou uma elastância muito aumentada, essa curva ela se distancia da linha tracejada central, representando uma dificuldade da inspiração, causada predominantemente pela diminuição da complacência. Pode também ter interferência ou ser afetada pela resistência das vias aéreas em algumas situações. Na fase expiratória, como sabemos, é uma fase completamente, na maioria das vezes, passiva. A gente não contrai normalmente o músculo para expirar, a gente relaxa apenas a musculatura inspiratória. Essa fase expiratória ela é mais afetada pela diminuição de calibre de vias aéreas, por secreções, etc. Então, as questões obstrutivas afetam mais esse lado. E aí, se houver uma diminuição do calibre ou do tubo traqueal ou do calibre das vias aéreas superiores, ou se houver uma dificuldade qualquer expiratória, vai haver um distanciamento da linha verde dessa linha tracejada central. Então, esse gráfico ele é muito importante, entre outras coisas, como vai ser visto posteriormente, na tentativa de interpretar se houve alguma alteração, tanto relacionada à complacência quanto a alterações obstrutivas. Isso aqui está representado nesses gráficos. Aqui observamos na fase rosa, que é relacionada à fase inspiratória, aquela representação de como está sendo afetada essa respiração pela complacência pulmonar, principalmente. E na fase expiratória, mais afetada por resistência à expiração. Isso, tanto a fase inspiratória quanto a fase expiratória, geram um trabalho respiratório. E esse trabalho respiratório vai ser tão maior quanto maior for a necessidade de aumento de energia na produção do volume corrente. Indivíduos que apresentam inadequação na forma dessas curvas, muitas vezes precisam da introdução da pressão positiva expiratória final, o PIP. E esse PIP pode servir de facilitador na abertura dos alvéolos no início da respiração, porque vão colocar a capacidade residual funcional num patamar mais elevado, diminuindo, então, a necessidade de expansão
inicial daquela fase com muita elastância, com pouca complacência no início da respiração, uma vez que a gente já vai iniciar a respiração num patamar um pouquinho mais elevado, com volume pulmonar mais elevado. Mas a geração desse PIP também ela é às custas de um aumento de trabalho respiratório. Aqui, mais precisamente, está sendo estimulado, está sendo detalhado estão sendo detalhados alguns aspectos que são originados da análise dessa curvatura, desse gráfico. Então, na fase inspiratória, a gente, como foi dito, tem uma fase inicial de insuflação que a complacência é menor. Necessitamos de mais pressão para gerar um determinado volume de insuflação. Depois dessa fase inicial, onde a complacência é reduzida, a gente inicia uma fase de complacência linearmente mais fácil, de complacência linearmente maior do que naquela fase. Na fase de modificação dessa curva, ou seja, na transição do momento da curva de menor complacência para curva retilínea, que representa uma complacência normal, a gente diz que é o ponto de inflexão inferior, que é diretamente relacionado com essa questão daquela pressão maior no início, uma complacência reduzida inicial. E lá, já no final da fase inspiratória, se você gera um volume corrente muito grande, você acaba gerando essa forma meio diferenciada do bico final ali do gráfico, que é chamada, que representa a hiperdistensão alveolar e é chamada realmente de sinal do bico. Esse bico ele pode ser muito importante em algumas situações, e geralmente, porque ele representa a necessidade de redução daquele volume corrente, já que isso está gerando uma hiperdistensão. Na fase expiratória também podem ser observados esses sinais relacionados à diminuição súbita daquela elastância ou melhora súbita da complacência na fase expiratória, devido a essa transição da fase de menor complacência por hiperdistensão, quando atingimos um volume pulmonar mais adequado. Então, isso é muito útil na identificação desses pacientes, dessas alterações que esses pacientes podem apresentar. Muitas vezes, essas alterações são representativas da necessidade de uma adequação da ventilação melhor. E nesse outro gráfico, a representação do mesmo tipo de comportamento, do mesmo tipo de gráfico, mas utilizando a pressão expiratória final. Então, é muito importante ter atenção com esse valor de PIP, e também aqui foi reduzido o volume corrente, e aquele bico que aparecia no gráfico anterior já não aparece mais. Então, essas questões são muito importantes, e a determinação do valor de PIP normalmente é um valor de pressão inicial de insuflação, já que a insuflação se inicia, obviamente, após a expiração. Se você manter uma pressão expiratória final positiva, você adequa a complacência desse paciente. Se ele ainda está com essa linha de complacência reduzida, como mostra no primeiro gráfico à esquerda, ainda numa extensão muito grande, provavelmente o valor de PIP ele deve ser encaminhado mais para valores um pouquinho superiores, para que atinja a adequação, como é mostrado no gráfico da direita. Aqui é a representação do mesmo gráfico em pacientes que estão sendo submetidos à ventilação controlada à pressão. E aí, nesse caso, não vai ter aquele sinal do bico, porque você não tem um aumento progressivo daquela hiperextensão,
produzido pelo aumento do volume que você estava implementando. Aqui, a linha de ascensão ela é mais súbita, mais vertical, e você perde a capacidade de analisar aquele aspecto. Então, aqui pode ser visto nesse lado, nesse gráfico da esquerda, que nessa condição, o fluxo da pressão é um fluxo quadrático, uma vez que, após atingido o volume corrente máximo que essa pressão pode gerar, essa pressão vai continuar mantida durante todo o tempo inspiratório. E o volume vai ser maior ou menor, dependendo da elastância desse paciente ou da complacência desse paciente. Ao mesmo tempo, pode ser observado aqui a curva de fluxo-tempo. Então, no momento em que se atinge a pressão máxima, que é aquela pressão programada por nós no respirador, o fluxo ele desativa e ele começa a assumir uma condição decrescente. Aqui pode ser visto que essa linha da fase inspiratória ela não atinge o momento, a linha de base. Isso significa que esse paciente ele começa a receber, ele recebe o fluxo inspiratório quando ele atinge aquela fase de pressão máxima, o fluxo ele subitamente ele se interrompe, mas a fase expiratória começa meio precocemente, porque não deu tempo da linha descendente da curva de fluxo no tempo atingir a linha de base. Isso pode ser interpretado aqui nesse gráfico de pressão-tempo, nessa observação desse sinal de menor pressão que representa uma inspiração que o paciente apresentou em determinado momento. Então, nesse ciclo respiratório representado nesse gráfico, essa pressão que foi produzida aqui, que é menor do que a pressão de PIP projetada no respirador, significa que esse paciente apresentou um movimento inspiratório. Aqui é outra observação falando sobre a esterese, mostrando de novo que o trabalho respiratório ele pode estar aumentado em algumas situações. Uma delas é o alargamento da esterese, que, como foi dito, pode ser produzido tanto por diminuição de complacência como por aumento da resistência das vias aéreas. E nesse paciente, se ele apresenta uma atividade respiratória inspiratória, que por contração voluntária da sua musculatura inspiratória, isso aí, se não acontecer de maneira sincrônica, como deve ser adequadamente, isso pode gerar ou insuficiência de volume corrente, já que esse paciente vai inspirar no momento inadequado daquele ciclo respiratório, ou pode gerar aumento da necessidade de trabalho respiratório produzido pelo respirador mecânico, já que ele vai ter que insuflar contra uma contração que o paciente eventualmente possa apresentar. Nesse outro gráfico também, mostrando aqui que as crianças muito tenras, crianças em idade neonatal, pode e normalmente apresenta um alargamento da esterese devido tanto à diminuição de complacência quanto ao aumento da resistência de vias aéreas, o que é típico nessa faixa etária. E aqui a comparação do que esses gráficos podem representar quando são utilizados ou em ventilação controlada a volume ou em ventilação controlada a pressão. À esquerda, nós podemos ver três gráficos em uma representação única que vão significar. O primeiro gráfico dessa imagem à esquerda, que é o mais azulado, que é o primeiro dos três que se seguem, ele representa um paciente que tem uma complacência bem reduzida. Ele é quase vertical. Essa inclinação significa que a pressão necessária para gerar um volume determinado é uma pressão pequena. E à medida que essa pressão necessária aumenta, ou seja, à medida que ocorre uma diminuição da complacência,
esse gráfico vai se deitando. Então, são 3 pacientes representados, ou um paciente que evoluiu após tratamento, um paciente que, na fase rosinha aqui, apresenta o bico, representando hiperextensão. Essa hiperextensão pode ser corrigida por diminuição tanto da PIP quanto do volume corrente. E esse paciente, então, apresenta aqui entre o azul e o cor-de-rosa um paciente com um gráfico mais esverdeado que tem uma complacência intermediária. Então, no paciente ventilado com a estratégia de ventilação controlada a volume, nós podemos perceber essa alteração, essas alterações que são produzidas na pressão devido à alteração de complacência. O volume final produzido vai ser o mesmo em todos os 3 pacientes, mas a pressão necessária vai ser maior naquele paciente que tem complacência mais reduzida. À direita, vemos aqui os 3 pacientes ventilados com ventilação controlada à pressão ou pressão de suporte. Esses pacientes eles vão sempre apresentar uma pressão máxima, que é a pressão que nós preparamos no respirador, que nós adicionamos no respirador aquela informação que ele deve gerar no paciente aquela pressão, mas o volume corrente vai ser maior ou menor dependendo da complacência. Paciente com complacência muito alta vai ter um volume maior, no paciente com complacência baixa vai ter um volume menor, para a mesma pressão de trabalho desse respirador. Aqui, nesse diapositivo, o mesmo gráfico ainda pode representar um paciente que está com vazamento, ou o balonete não está insuflado, ou furou, ou tem algum vazamento em alguma das conexões do respirador, entre o respirador e o paciente, então a curva não fecha, ela tem a fase inspiratória, mas na fase expiratória a curva não fecha o gráfico inteiro. Então, essa falta de completar aqui o gráfico significa que esse sistema está com algum vazamento em algum setor. E no gráfico da direita, podemos ver o mesmo tipo de gráfico, né, que é pressão-volume, mas representando um paciente que, primeiro, ele apresentou uma inspiração, a pressão aqui a nível de PIP ela se reduz, e depois, na fase inspiratória gerada pelo aparelho, ele subitamente apresenta uma inspiração aqui em algum momento da sua fase inspiratória. Lembramos que essa fase inspiratória ela é positiva quando a ventilação mecânica é empregada, mas no momento em que o aparelho de ventilação está insuflando o tórax via aumento da pressão intratorácica, se o paciente inspirar naquele momento, a curva vai apresentar essa concavidade, que significa que no momento de um aumento de pressão houve uma redução inesperada dessa pressão, que é representada pela inspiração do paciente. Dizemos que é uma situação em inglês, air starvation. O paciente está precisando de respirar mais do que aquilo que está sendo oferecido para ele. Ou a frequência ventilatória está muito alta, muito baixa, ou o tempo inspiratório está muito prolongado, ou o volume corrente está muito pequeno, não está sendo suficiente. Se o paciente não está com bloqueio neuromuscular, ou não está anestesiado, ou se ele, de alguma forma, o paciente de UTI tem preservado a sua função respiratória, ele, em algum momento, se não estiver sendo ventilado adequadamente, vai apresentar um movimento inspiratório. Nesse gráfico de pressão-volume, ele se manifesta dessa forma. Bom, terminamos aqui nosso terceiro vídeo de ventilação mecânica. Atenção para os gráficos que são utilizados na monitorização dessa ventilação mecânica. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia. Quem gostou, dê o like e compartilhe.